vamos ler uma leitura bem conhecida, mas eu quero comentar um pouquinho sobre Efésios 5, 31. Efésios 5, 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Grande e eterno Criador, te adoramos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, e é a causa de não sermos consumidos. É a Sua misericórdia que pode abençoar o pastor, a igreja, o pai, a mãe, os filhos, o lar, o trabalho, o patrão, a patroa, os empregados, que todos possam temer ao Senhor, para que possamos alcançar vitória em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre o básico da vida. Bem, antes de chegarmos a isso, quero deixar mais alguns parágrafos sobre a deidade. A gente tem que trazer a mensagem e sempre estar mostrando que é um só. Por isso, todas as vezes que a gente repete leitura da Bíblia, leitura da mensagem, é para que possamos ser despertados para aquele fim, para podermos obedecer. Então, as 7 eras da igreja é a era de Esmirna, 133. O irmão Branham diz assim: pois bem, aqui estamos chegando a uma conclusão. Como o eterno Logos, Deus, foi manifestado no Filho, e em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E este ser eterno era o Pai, manifestado em carne, e por esse meio ganhou o título de Filho. Então, Deus manifestando em carne, aí ele teve mais um título, ele era Pai. Mas quando ele manifestou em carne, ele teve mais um título. Esse é o título de Filho. As pessoas querem fazer dele separado, um Deus separado. Mas a Bíblia, o profeta, mostra isto para nós como sendo o único. O Pai, que é eterno, adquiriu mais um título quando ele foi Salvador. E precisava desse título de filho, porque como Pai eterno ele não pode morrer, como Pai eterno ele não pode sangrar, e necessita de sangue para que ele possa salvar. Sem sangue não há remissão de pecados. Por isso ele teve que adquirir mais um título de filho, para que ele pudesse, através deste título de filho,
ser o nosso Salvador, verter sangue, apagar nossos pecados pelo seu próprio sangue. Não era sangue de um homem, era sangue de Deus. Isso é o que a igreja é salva. Bem, nós temos aqui esta meditação, é como diz, passando pela deidade, mas tudo isto leva a uma unidade. Fala, deidade é Deus. Esse Deus tem uma unidade. Se tem uma unidade, então ele tem ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo, para poder formar uma unidade. Há necessidade disso, certo? Precisa de ter ofícios para formar a unidade. Então aqui está, tudo está em torno de um. Efésios 4 fala da unidade da fé. No verso 4, ele diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Isto é o básico da vida cristã. Quero falar do básico da vida natural, o básico da vida do casal, este básico da vida cristã. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Irmão Branda mostra que esse um só batismo não é o batismo nas águas. Porque o batismo nas águas te leva a um companheirismo com a igreja, formando um corpo na igreja, com seus irmãos. Batismo nas águas. Mas o batismo com o Espírito Santo, isso faz você um com Cristo. Você é o corpo e ele é o Espírito. Jesus era o corpo, o Pai e o Espírito. Agora o crente é o corpo e o Pai é Espírito, para poder habitar em nós. Então, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Por que há divergência e pensamentos dentro do casal? Porque são dois. Dificilmente eles formam um. São duas pessoas. Então, cada um pensa de um jeito, cada um tem um gosto. E não adianta querer mudar. Certos gostos, não adianta querer mudar. Certo? Aquilo, gosto na alimentação, não adianta querer mudar. Dizer assim, olha, você é obrigado a comer jiló. Eu ainda não gosta de jiló. É obrigado porque tem que ser um comigo. Não. Então é diferente. Esta unidade que nós temos que formar entre o casal, respeitando as diversidades alimentares. Tem que perceber isso. Não tem que comer tudo igual. E aí começa uma obrigação, principalmente o pai de família. Já que nessa casa não vai tomar Coca-Cola. E ninguém vai tomar Coca-Cola, mesmo que o pai falou, ele não compra, mas os filhos ficam com o vermezinho na garganta. Mas o pai diz que não vai tomar Coca-Cola. Faz mal? Faz. Mas eu queria saber o que é que não faz mal. Certo? Tudo que você come hoje faz mal. Então, eu creio sim, você não pode viciar naquilo. Mas tudo que você vai fazer, diz São Paulo, através da oração da fé, tudo é santificado. Aí tem o crente adventista que não crê que a oração santifica a carne de porco. E aí tem o crente também na mensagem que crê que a oração não santifica a Coca-Cola. Agora, eu estou apenas supondo certas coisas, porque as pessoas, elas acham que tem que ser daquele jeito. Tem pastor que só come integral. Então, o que ele prega? A igreja dele tem que comer só integral. Demora a cozinhar, não tem sabor bom. Não é bom, mas o pastor prega, mas é bom para a saúde. Você tem que comer. Então, você não tem que comer.
certo? Você se deseja, come. Se quer participar daquilo, participa. Mas não é o seu dever comer igual o outro. O pastor não pode ser desse jeito. Então, se o pastor é um bebedor de Coca-Cola, ele vai dizer, olha, vocês podem beber Coca-Cola, certo? Então, eu não sou muito de líquido, sou fraco para isso. Mas tomo um golinho de suco, tomo um golinho de Guaraná, tomo um golinho de Coca-Cola, certo? Então, eu vou pregar aquilo que é de uma forma mais moderada para você viver. Eu creio que a vida cristã é uma vida moderada e não sujigada. Tem marido que sujiga a mulher. Você tem que me ouvir. Ela diz, eu estou com vontade de te dar um tapa. Mas você tem que me ouvir, certo? Então, ela não tem que ouvir. O marido tem que viver a vida cristã, que se a mulher não o ouvir, ela paga por aquilo, porque a vida cristã que ele vive está de acordo com a palavra. Mas se ele não tem a vida cristã, como quer que ela venha ouvi-lo? Ele tendo a vida cristã, não precisa subjugá-la? Porque muitas vezes a mulher, ela sente presa em casa. Hoje, em todas as casas, as dos americanos é sem cerca, mas as dos brasileiros tem corrente, tem ferro para todo lado. Vocês sabem. E assim mesmo o ladrão ainda entra. E na minha casa mesmo é cercado tudo em volta. Minha mulher, para conversar com a vizinha, tem que telefonar ou tem que sair na rua, porque é tudo fechado. Nos Estados Unidos é aberto. Mas eu não estou dizendo para você formar uma casa desse jeito. A minha é assim, porque a família gosta também desse jeito, mas fica parecendo uma prisão. Aquilo ali é uma prisão. E se você não vive preso em casa, o ladrão está solto, certo? Ele está solto. Então você tem que aprender a prender você e sua família dentro de casa. Portões fechados, trancados, não é? Por quê? Porque tem ladrões. Agora não vai viver daquele jeito. Deus cuida, larga a porta aberta e carro aberto. Filho, isso é tentar a Deus. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Certo? Deixar a porta aberta, tranca a porta. Aí se o ladrão roubar, é diferente, mas você trancou, fez a sua parte, certo? E tem hora que o crente é assim, e Deus tem que cuidar da minha casa. Ele faz de Deus também um escravo. Ele precisa de apanhar, e Deus não vai cuidar do jeito que ele quer, certo? Assim como o marido sujiga a mulher, aí o crente sujiga a Deus. O Senhor prometeu, então o Senhor tem que cumprir. Quando Deus promete e Ele cumpre, Ele está sujeito à sua própria palavra, não ao meu mandamento, ao que eu quero que Ele faça, mas Ele está sujeito à sua palavra, que Ele não pode fugir da sua palavra. Não porque eu quero que Ele faça aquilo. Ele faz aquilo porque Ele cumpre sua palavra. Amém? Então, cada um de nós precisa guardar estas simples coisas. E tem hora que em casa, pelo que eu vou falar, o básico da vida, eu quero falar, é o normal. O básico da vida é o essencial da vida. Porque tem gente que quer viver fora do básico. Eles não têm dinheiro para aquilo, vai e compra fora do básico da vida. O salário não dá, mas eles querem e compram fora daquilo. A mulher vê que o marido está apertado, mas ela diz, eu preciso. E aí sujiga o marido. Vamos falar do básico também. Ele tem que dar a roupa para ela, é o básico. Tem que dar o calçado para ela,
certo? Ele tem que, tem hora que você, para casar, você precisa saber quanto custa o shampoo. Começa por aí, certo? O shampoo, que depois você vai lamentar, porque não é aquilo assim, você já sabe quando custa o sal. O sal custa R$1, R$2. É fácil, né? E com um pouquinho de sal você salga um monte de coisa. Mas você já sabe quanto vale o shampoo que ela usa? Depois que ela casar comigo, ela vai ter que usar esses cremes, esses potes de 1 litro. E, filho, se ela estiver acostumada com aqueles de 125, 250, você vai berrar. Certo? É o básico da vida. E a moça tem que saber, se aquele rapaz não vai poder dar o básico que ela usa, ela vai ter que mudar para o básico daquele casamento, do salário daquele marido. Mas ele tem que dar o básico para ela, o essencial, comer, beber. Eclesiastes diz assim, não há nada melhor para o homem do que comer e beber, com que sua alma goze do bem do seu trabalho. É uma coisa boa comer e beber. É o básico, não pode deixar faltar. Por isso, o crente, ele vai se satisfazendo com pouca coisa. Mas ele tem que aprender, o homem tem que aprender, porque o homem é muito pão duro. Eu chamava de mão de samambaia, certo? Então, tem aquelas dificuldades. E muitas vezes a mulher trabalha, ele quer todo o dinheiro da mulher para ele. Eu que sou cabeça. Está errado, né, filho? Está errado. Ela sim pode trazer e falar, bem, está aqui o dinheiro, você compra o que nós precisamos. Isso é a bondade dela. Isso até é a bondade dela. Mas ela não tem, que o marido fala, você tem que me dar porque eu sou o cabeça. Você é o cabeça com seu salário. Aí, com o da mulher, você tem que permitir ela ter o básico da vida dela. Tem hora que a mulher trabalha mais um pouquinho para ter esse básico. Olha, eu vou comprar meu shampoo, meu creme, e assim por diante. Ou o perfume que ela gosta. Eu não sou muito de perfume, então eu até atrapalho minha mulher. Se você tiver que dar perfume, dá outra coisa para nós. Porque eu atrapalho nesse momento, né? Um desodorante se usa, mas tem gente que gosta de usar. Então, um perfume, você tem que saber. Depois que você casa, é o básico da vida. Então, tudo limita. Não é aquilo que você tinha mais. Só que você também, ou como marido, não pode ficar aquém. Você sempre quer fazer aquilo. Você tem que fazer como aquele rapaz, fazer com a moça, que o irmão Brana conta. Ele diz, eu vi um vestido tão bonito, eu queria tanto comprar para você. Vamos ver o salário aqui, quanto dá. Tanto para o São Mané do Açougue, Dona Maria Costureira, bem, não vai dar. Então, fica tudo bem, assentado num caixotinho que não tem cadeira para sentar. Irmão Brana não contou isso à toa. Agora nós temos boas cadeiras, macias cadeiras. O que temos não está bom, queremos melhor. Você vê o que é a vida. E aí, mais se esgota, mais se luta. Porque nunca aprendemos a viver apenas naquele básico, normal, o essencial da vida cristã. Tanto no comer, beber, vestir, comprar, porque são espíritos sedutores. É o espírito de sedução, que seduz você ver, e de aquisição, que seduz você comprar. São 2 demônios. Ele faz você ver coisa que não pode, e aí quer comprar aquilo que não pode. Então são 2 demônios que trabalham
E você precisa saber o básico. O meu marido não pode me dar este vestido, não pode me dar isso, não pode me dar aquilo. Então, o que ele me der, eu estou satisfeito. Oh, essa mulher é mulher, viu? Se você acha uma mulher dessa, você fica quietinho. O que ele faz para mim está bom. Amém. Assim seria uma igreja. Deus prometeu, mas o que ele me der, está bom. Estou satisfeito com o que ele me der para a minha vida cristã, para a minha vida física, para o meu lar, para o meu salário. Porque aquele que se satisfaz no pouco, disse a Bíblia, no muito te colocarei. Mas se não há satisfação e controle no pouco, nunca vai chegar no muito. Tem que haver controle. Tem pessoas que não têm controle. E tem que controlar a boca. Por que nós somos gordos e barrigudos? Porque não conseguimos controlar a boca. Precisa controlar, mas não conseguimos. Então precisamos ir aprendendo. Aí precisa de medicina, para médicos, para ensinar a nós a comer. Mas nós deveríamos aprender aquilo, o essencial, o normal. Não estou falando de quem come muito. Quem come muito é porque tem bom apetite. Tem bom apetite, então vai comer bastante. Tem gente que come muito e não é gordo, certo? E tem uns que comem um punhadinho e já enche. Tanto homem como mulher. Então, tudo normal é melhor, é básico, é essencial para a vida. Estou falando, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Quer dizer que nós todos somos filhos dele. Ele não pode ter uma doutrina diferente, porque ele é um Deus e Pai de todos. O todos têm que estar sujeitos, submetidos à sua doutrina, à sua maneira de ensinamento, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então, ele é sobre Pai, ele é por todos Filho, em todos Espírito Santo. É um Deus só fazendo tudo isso por nós, mas é para ver uma unidade que nós precisamos ter. Então, você vê o básico no casamento. O casamento que não tem amor, respeito, dedicação, fidelidade, não é casamento, certo? Isso é um básico que fica na sua mente. Você não precisa estudar para saber, eu não preciso estudar. Eu falo isso aqui porque eu vejo o cotidiano. Então eu tenho que usar para casamento o básico do casamento. Amor, não é só amor também. Eu amo, mas tem muita gente que fala que ama e trai. Então tem que ter fidelidade junto. Tem gente que diz que ama, mas não tem dedicação para aquele marido, para aquela mulher. Então está errado. Esse amor está errado, não é o amor correto. Falta o amor correto. Você começa com o amor filéu, o amor fraternal. Depois chega marido e mulher, o amor eros, sexual. Mas quando você chega a Deus, é amor ágape. Isto quer dizer amor divino. Você tem o amor de Deus para controlar a sua vida. E em cada coisa, em cada amor que você vê, se a pessoa puder ter o básico, o normal, no casamento, é o normal, o sexo, o normal no casamento, o básico. Não precisa nem te falar como, quando, quantas, certo? Então, o básico. Agora, a mulher respeita quando o marido ganha pouco e não pode dar aquele vestido para ela. Quem é que quer dar? O marido. Quem que o irmão Brana disse que iria dar? O marido. Não que ela ficou, eu quero. Não é a igreja que fica para Deus. Ô senhor, eu quero. Nós não somos como essas igrejas aí fora,
que fica só pedindo para Deus, só exigindo, o Senhor prometeu, então eu estou aqui esperando, eu quero. Que nem aqueles meninos birrentos, precisa levar umas palmadas. São as igrejas que precisam levar umas palmadas de Deus. Porque ela apenas para numa coisa, Deus prometeu, ele tem que cumprir. Ele tem que cumprir segundo a vontade dele. Ele não tem que cumprir porque eu disse que ele tem que cumprir. Então, assim é o marido e mulher. Porque eu acho que todo homem quer ver a sua mulher bem vestida. Isto eu estou falando bem vestida, não estou falando ver sua mulher atraente para outro homem. Bem vestida, o normal, certo? É um vestido de chita, que é o mais simples, o mais barato, mas quer vê-la vestida corretamente. Agora, se pode dar um de seda, dá um de seda. Vou falar só como o irmão Brana ensinou. Diz que a irmã que está vestida com vestido de seda pode colocar os braços em torno da irmã que está vestida com o vestido de chita. Agora temos que... Quer nem colocar o braço direito. Tem medo de pegar a pobreza do outro, pegar doença do outro. Nós vivemos um tempo de um povo sem fé. Precisava ter fé suficiente para poder passar para as pessoas que, assim como você sabe que existe um meio de pegar doença, existe um meio de expulsar doença. Em meu nome expulsarão demônios. Doenças são demônios. Então, você não tem que ser aquela pessoa orgulhosa que não pode nem pôr a mão na outra pessoa, porque ela é simples. Jesus viveu entre pecadores. Seus profetas vestiram de uma forma mais simples do que existia o básico do dia. João Batista não vestia nem o básico do dia. Pensa bem, diferente de tudo. Um couro mal curtido e fazia suas vestes. Comia diferente. Então não tem que comer tudo igual. Veio João não comendo e não bebendo e diz, olha, esse daí tem demônio. Aí vem Jesus comendo e bebendo, ou esse é um glutão. Ele come e bebe. Então, para a língua das pessoas, não tem conserto. Se é pobre, eles falam, a igreja daqui lá não vale nada. Você viu como é que está? Se a igreja é melhor, está entrando dinheiro lá. Quer dizer, para o capeta não tem nada que você possa fazer para sair da língua dele. Então, vamos nós agirmos de uma forma normal, no básico, no essencial. Os deveres, porque assim como nós temos o básico, nós temos os deveres do casamento. Os deveres da mulher, os deveres do homem. O dever do homem, você sabe, depois de amar, depois de respeitar, certo? Depois de dedicar e ter fidelidade para com a mulher, é trabalhar, ganhar o pão e trazer para dentro de casa. Isto é o normal desse marido. Ele não gasta à toa. O homem no mundo, antes de chegar em casa, ele já passa no boteco. A hora que ele chega em casa, a mulher já não aguenta o fedor. Principalmente dia de pagamento. E aí, uma parte do pagamento ficou com os colegas, que aí paga cerveja para todo mundo. E depois que umas cachaça entra na cabeça deles, eles ficam valentes para ajudar os outros, para dar as coisas para os outros. E a hora que chega em casa, eles são os machistas. Aí quer dominar a mulher através do medo. Mas ele também não está aguentando nem um empurrão, que está bêbado. Então tem que respeitar os deveres do casamento. A mulher, segundo a Bíblia, é cuidar do esposo, dos filhos. Isto é o que a Bíblia diz. Ela é uma adjutora. Ela não está para atrapalhar o lar, ela está para ajudar. A Bíblia não diz que ele é um adjutor. Ela, certo?
é a adjutora. É ela que serve. Então isso é um dever dela no lar, cuidar do marido, dos filhos e servir, fazer a comida na hora certa para que esse marido vá trabalhar. Isso é um dever dela. Quantas mulheres que faz o almoço com o menino no colo, mas sai na hora, certo? Sai na hora. Ela faz a parte dela. A mulher tem que fazer a parte dele. O marido tem que fazer a parte dele de trazer o que a mulher fazer em casa. Tem hora que ele traz chuchu, quer comer bife. Então, está errado, filho. E eu tenho mais alguma coisa a falar. Bom, então o esposo ama sua esposa, é fiel e dedicado a ela. Eu não sei, tem hora que nós somos muito secos, precisa ser jogar um pouco d'água em nós. Mas marido e mulher, ao conversar, já sorriu alguma vez? Dá para conversar e sorrir? Não é todas as vezes, mas dá para conversar e sorrir? Ou cada vez que você olha para esse homem, a cara está feia, e você olha para essa mulher, a cara está horrível. Tem jeito de conversar, tem jeito de dialogar, o ser humano é para isso. Nós estamos vivendo num tempo que não é no tempo do meu pai, da minha mãe, que era no chicote, no rei, na paulada. Que não é o meu professor que tinha uma varinha de bambu. E aquilo, fez a coisa errada, ele faz isso nos alunos de hoje para você ver, você vai para a cadeia. Quer dizer, o professor já não pode fazer mais nada, mas no meu tempo, quando eu tinha 10 anos, certo? Que já faz 58 anos atrás, naquele tempo era diferente. A professora agia diferente, tinha direito para agir, mas hoje o direito está no aluno desobediente, no farrista, dentro da escola, dentro da classe. Ele está tendo mais direito, o professor não está tendo direito de fazer nada. Ele tem que cuidar com mimo estas pessoas ainda. Assim os pais têm que entender que o tempo mudou. Tem que cuidar diferente. Não é só no tapa, não é só na vara. A Bíblia manda açoitar com vara, mas a Bíblia também manda aos pais não provocar ira em seus filhos. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Ele quer chegar à vara, mas provoca a ira. Então você está errado como pai. A Bíblia está ensinando isso. Não provoqueis ira em vossos filhos. E o filho fica irado, ele não tem o que precisa, não tem o amor que precisa, não tem a dedicação do pai e da mãe na hora que precisa. Então os filhos ficam irados. Você tem a lei do seu lar. A lei do seu lar não é como a lei do meu lar. Assim, você tem mulher, o seu marido, mas o seu marido no seu lar não é como eu no meu lar. Não temos que agir igual, mas temos que agir segundo as naturezas com quem nós nos casamos. Nós temos que unir nossas forças para poder fazer as coisas juntos. Há uma necessidade disto. Se fala do machismo porque ele faz tudo sozinho. Mas a Bíblia mostra que ele te dominará. Isso é bíblico. Mas ele também deve te amar. A Bíblia diz que ele precisa te amar. Ele domina, mas com amor. Ele domina, mas com dedicação. Tem hora que aquele domínio de Hitler, seco, no tiro, aí não funciona. Então, tanto marido e mulher, pais e filhos, pastor e igreja, tem que saber. Tem hora que há um relapso, são relaxados. Pai, mãe, filhos, pastor, igreja. E errado também. Nós temos que trazer sempre ao centro das coisas, para que nós possamos tratar direito em casa, tratar marido, mulher, filhos
e depois vir para a igreja, saber tratar os irmãos. Os diáconos, eles têm condições de saber tratar as pessoas. Cada um reconhece sua posição. O diácono não quer tomar a posição do obreiro. O obreiro não tem nada a ver com a posição de diácono. Cada um na sua posição, certo? Então, o diácono não tem que falar nada com o homem da técnica. O homem da técnica não tem que falar nada com o diácono. Quem tem que falar com eles é o pastor. Então, cada um respeitar o seu lugar. E você cuida do seu dever. Não entre no dever dos outros. Cuide do seu dever. No seu lar, na igreja, lá no seu trabalho, cuide do seu dever. Prospere dentro do seu dever cumprido. Aquilo Deus vai te abençoar. Então, quando vai resolver os problemas, aí você tem que resolver de uma forma compartilhada. Tem que juntar marido e mulher para resolver o problema. Quando dá para o marido fazer tudo só, que ele tem capacidade para aquilo, de fazer tudo só, e alegrar a esposa, amém. Mas se ele não tem capacidade de fazer só e alegrar a esposa, ele necessita dos cuidados dela também para unir, compartilhar com ele, para que possa agir de uma forma melhor dentro de casa. Agora, eu nunca fujo daquilo que a Bíblia diz. Ame sua mulher. Mulher, reverencie seu marido. Você não pode fugir disso. Você tem que saber tratar, mas não pode fugir daquilo que é básico na Bíblia. É básico ao ponto de São Paulo mostrar que é como Cristo e a igreja. Do jeito que Cristo é, então a igreja passa a cuidar das coisas do jeito que Cristo a ensina. Assim teria que ter a mulher um marido que ela aprendesse com ele. Aprendesse no seu falar, no seu agir, no seu cotidiano, ela aprendesse, haveria mais respeito. Há muitos desrespeito hoje, e invasão na posição do outro, é porque falta capacidade. Quando falta capacidade, então vem o outro e desrespeita, entra no seu terreno. Mas cada marido tem que ter sua capacidade normal. Amém? Amém. Eu tenho apenas mais um parágrafo aqui para ler para vocês. E são coisas que são mais fortes. Isso não é coisinha fraca. Não é um leite desnatado. Mas falando em casamento, falando em vida conjugal, porque quando as pessoas estão casando, elas mostram que vão ser fiéis, que querem viver sujeitas e querem ser felizes, e depois que casam, não são fiéis, são infiéis, não são felizes, só traz tristeza. Então isso é muito mal dentro da formação de lares. Porque do jeito que o lar é formado, assim os filhos são formados. Mesmo que nesse tempo existe uma tentação terrível de que oprime como oprimiu filhos de pastores, filhos de profetas, de sacerdotes, desde o princípio da Bíblia. Que eles deveriam ser os melhores, e na Bíblia você encontra eles os piores. Infelizmente, é assim. Contudo, o pastor, o pai, o profeta, ele não vai parar de mostrar o que é verdade. A mãe vai mostrar o que é verdade, mostrar que eles devem amar um ao outro. As pessoas hoje não querem aprender. Se você pega filhos que querem aprender, é fácil. Você ensina. Mas nas mínimas coisas, naquilo que é básico, normal da vida, como eu devo tratar as pessoas, como eu tenho que corresponder com estas pessoas. Então aquilo foge do normal do ser humano e trata de qualquer maneira, depois que aquilo lar permanece.
o marido não atende às necessidades da esposa, depois quer que o lar permaneça. A mulher não atende às necessidades do marido, o que é básico, gente. É básico. Se você vai num casamento, você sabe o porquê estão casando. E depois, quando você chega ao divórcio, você sabe por que estão divorciando, porque não cumpriram aquilo pelo qual eles estavam casando. Vocês estão me entendendo? Acho que eu não estou falando em língua estranha, não. Falando por alto as coisas. Éfeso 118. A mensagem que o irmão Brana deixou aqui, para mostrar o culpado, porque que um é culpado e o outro fez a coisa errada. Agora eu sei, respondendo a uma pergunta, outra sempre aparece. E o povo me pergunta, se Eva caiu desta maneira, o que foi que Adão fez para Deus lançar sobre ele a maldição? Que foi Eva que caiu. E todos em Adão morrem. A Bíblia nos diz, todos em Eva morrem. Foi a Eva que pecou, todos em Adão morrem. Por que assim? A irmã Brana diz, isto é simples. A palavra de Deus é para sempre estabelecida no céu. Antes que um átomo de uma estrela fosse criado, aquela palavra, a lei de Deus, esteve ali exatamente como se encontra escrita em nossa Bíblia. Agora escuta. Ora, a palavra ensina-nos que se uma mulher deixa o seu marido e sai com outro homem, ela é uma adúltera e já não é casada. O esposo não deve tomá-la de volta. Agora, quantas vezes a gente tenta ajudar? Por quê? Houve algum problema? Esse esposo, ele entende que ele teve culpa nessa traição. Ele entende? Aí ele pode perdoar e continuar com ela. Isso foi o que aconteceu com Adão. Ele pode perdoar e continuar com ela. Mas se ele não tem culpa naquilo, e ele não deseja continuar com aquela mulher, porque ela traiu, saiu com outro homem. Ela saiu com outro homem e ele não pode tomá-la de volta. Foi o erro que Adão fez. Ele tomou Eva de volta. Quando ela chegou em casa, ela chegou com outras insinuações. Ele notou que as palavras eram diferentes, mas assim mesmo ele a tomou. E esse foi o erro dele, por isso o pecado ficou sobre ele. Em Adão, todos morrem, e em Cristo, todos são vivificados. Amém? Então essa palavra foi a verdade no Éden, tal como foi a verdade quando Moisés a escreveu na lei. A palavra não pode mudar. Adão a tomou de novo. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, porém de todos os modos o fez. Ela era parte dele, e ele esteve disposto a tomar sua responsabilidade sobre si mesmo. O jeito é tomar a responsabilidade do erro desta mulher sobre mim. É o que pensou Adão. E tomou, por isso, é nele que todos morrem e não em Eva. Mas também, outra coisa que a Bíblia diz, que Eva é a mãe de todo ser humano. Todo ser vivente, melhor. Eva, a mãe de todo ser vivente. Mas nunca diz que Adão é pai de todo ser vivente. Você não pode mudar o sentido da Bíblia. Porque quando Eva é mãe de Caim, Adão não é pai de Caim. Por isso que ela não é mãe de todo ser humano. Ela é mãe de todo ser vivente. Aí ela viveu com um animal. Por isso ela é mãe de todo ser vivente. Adão não é pai. Por isso ela é mãe de Caim, que era um ser vivente que veio da semente da serpente. Mas Adão não é pai. A Bíblia diz em 1 João 3,12 que não como Caim, que era do maligno. São João 8,44, Jesus diz também que Caim era do maligno. Foi o primeiro homicida. Nunca se firmou na verdade.
Quando falou mentira, falou do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. São coisas que você precisa ponderar direitinho. Fulano é um adúltero. Não, eu já tenho dito, adúltero é aquele que permanece no adultério. Fulano adulterou. Se ele adulterou uma vez, ele foi um adúltero. Ele não é um adúltero. Ele adulterou lá atrás. Ela também. Chamar de adúltero é um que persiste. Ela persiste naquilo, então é uma adúltera. Mas se não, cometeu um adultério, mas não é uma pessoa adúltera. A pessoa adúltera é aquela que permanece sempre adulterando. Você pode perdoá-la que ela vai continuar adulterando, porque tem um demônio de adultério na vida dela. Estou terminando já. Assim sendo, Eva concedeu por Adão. Ele sabia que seria assim. Ela sabia exatamente o que sucederia com o gênero humano. E ele vendeu o gênero humano ao pecado para poder ter a Eva, porque a amava. Então aqui está, se o marido ama a mulher, ela falhou, mas você a perdoa, quer viver com ela, você vai fazer como Adão. A Bíblia mesmo, na lei da Bíblia, diz que o homem não deve tomá-la de volta, porque ela já fez aquela coisa errada. Eu sei que você diz, mas por que a Bíblia não diz o homem também? Porque a Bíblia não pode falar. E o que a Bíblia não fala, você não pode falar. Entende? Quando a Bíblia diz que é para ele te amar, ele tem que te amar. Quando a Bíblia diz que é para você reverenciá-lo, você tem que reverenciá-lo. Isso é Bíblia. Quer dizer, não podemos mudar. Agora, que o homem e a mulher, eles têm que sempre trabalhar nesse relacionamento normal e compartilhado. As lutas, as dores, as boas horas, sofrem juntos, alegram juntos. Isto é um compartilhado. Você vai obter coisas, isto é no compartilhado. A mulher diz, eu quero, mas não tem dinheiro para isso. Então é isso que você tem, conversar direitinho, mulher e marido, para poder viver no básico da vida até que você possa possuir algo mais. Quando puder possuir algo mais, amém. Mas espera chegar lá. Do contrário, vocês vão ser homens e mulheres que viverão sempre devendo aos outros. A Bíblia diz, o ímpio pede emprestado e não paga. O justo compadece e dá. Então, cada um de nós precisamos ver que tipo de ação nós temos. Nós queremos ser normal. É o básico, o essencial da vida cristã. O essencial para alimentar, para ter roupa, ter calçado dentro de casa. Tem que haver entendimento desse marido, dessa mulher. Agora, marido, eu queria que você entendesse. E eu estou falando para você mesmo. É eu? Sim, você. Para você que a sua esposa já não sabe mais o que fazer. Ela está te aguentando, aí ele fica morto assim, eu estou normal. Quer dizer, é tão cego, nessa mensagem você não pode ser assim. E espera, não estou falando com um irmão, estou falando com vários. Não é com um irmão. Talvez você pensa, é o irmão fulano, não, estou falando com vários. Você precisa agir melhor dentro da sua casa. Sua esposa não sabe mais o que fazer e ela não fala com você isso. Mas ela não sabe o que fazer. Por que você não aprende a ser uma boa pessoa normal? Um marido normal, uma mulher normal, ter um casamento normal, filhos normais, ainda que é tempo de filhos excepcionais. Mas filhos normais.
Que Deus nos ajude. Amém? Una suas forças. Pais, vocês não sabem o que fazer com os filhos. A gente tem reclamação, tem que ajudar as pessoas. Não sabe o que fazer com os filhos. Quer que os filhos vestem direito, as filhas vestem direito. Estão dentro de casa. Vamos ter que aprender. Eles têm idade suficiente. Se eles não decidem aquela fé, se eles não decidem, e pode te respeitar sem uma imposição, e pode te respeitar porque eles te amam como pai, como mãe, e quer respeitar a sua casa e não vestir certas qualidades de roupas que são erradas, contrárias à Bíblia. Só explica para eles. Se eles ouvem e querem te obedecer, vão te obedecer. Senão não adianta impor lei. Não adianta. Não adianta a plaquinha lá, não fume nesta casa. Aqui é uma igreja, teve um indivíduo que veio aqui um dia mexer, não é os irmãos que mexem aqui não, o Jacó é gente jóia, certo? Mas vou falar de muitos anos atrás, quando nós não tínhamos o irmão Jacó para poder mexer aqui, veio um eletricista, fumou aqui dentro. Quer dizer, o indivíduo é muito ruim de mente, ele não sabe respeitar lugares. Por isso as leis têm que colocar, não fume nesse escritório, não fume dentro do ônibus. Mas já deveria saber, são lugares que está cheio de gente que não deveria fumar. Mas precisa pôr placas ainda. Então você não tem que pôr placa, não entra de short aqui nessa casa. Não aceitamos mulher de calça comprida nessa casa. Não tem que fazer isso. São coisas que você está suposto a passar por uma família que você tem, que não é totalmente cristã e que as pessoas que namoram nossos filhos também não são cristãos. Cada um vai pagar o preço pela sua escolha. Casando crente com crente, já a coisa é feia, pensa bem o crente com o incrédulo. O que acontece? O mal que acontece dentro do lar, que você ainda tem que pedir misericórdia, pedir para Deus ter misericórdia dos filhos, mas não tem que ter imposição. Certo? Não tem que ter imposição, não faça isso. A pessoa em si, a pessoa normal, ela sabe, não posso fumar na casa de um crente. Eu já tive que falar para parente, você faz o favor de fumar lá fora, porque eu não suporto essa fumaça. Já tive que fazer isso há anos atrás, mas precisava fazer. O indivíduo deveria saber, na casa de crente não é lugar dele fumar, não é lugar dele beber cachaça, não é lugar dele tomar cerveja, não é lugar dele querer fazer a festa mundana. Deveria saber, mas a mente do povo não está bem. E você não pode fazer mais nada. E não adianta papelzinho que não resolve. Tem hora que falando com a pessoa, aí você fala com a pessoa, ela fica sentida. Está errada, ainda fica sentida ainda. O fulano não quer que eu faça isso na casa dele. Não é que não quer, você deveria aprender que não é lugar de você fazer aquilo na casa de um cristão, de uma cristã. Eu tenho que saber o que aceitam eu fazer nos locais que eu vou. O que aceita? Agora, eu exigir. Não, tem que saber o que aceita eu fazer, de que maneira. A vida cristã que eu vivo cabe em qualquer lugar. A vida cristã que nós vivemos cabe em qualquer lugar. Você é uma pessoa simples e a sua vida vai em qualquer lugar. É aquele luzeiro que está ali. Você chegou, haja luz e houve luz. Pai Celestial, pedimos que o Senhor nos oriente como pastores, como pai de famílias, como obreiros, como diáconos, que o Senhor nos oriente como igreja e como nossas famílias precisam ser orientadas, Senhor. Dê orientação, que esses filhos
tenha mentalidade madura, Pai. Respeitar, obedecer pai e mãe. Porque a sua palavra diz que nos últimos tempos eles seriam desobedientes a pai e mãe. E são desobedientes. Eles não obedecem quando fala para não vestir de tal forma, para não ouvir tal música. Eles não obedecem quando diz, olha, cuidado, você está namorando com gente que não crê, não tem a mesma fé que nossa família tem. Eles não obedecem. Mas é a sua palavra que diz, desobedientes a pais e mães. E agora, desobedientes à Bíblia. Pastores que não obedecem à palavra e nem transmitem isto para que a igreja se desperte. Então, eles não estão obedecendo a sua palavra. É para nós ensinarmos estas verdades em todos os lugares, para que as pessoas aprendam, temam a Deus. Não vamos tratar, Senhor, de uma maneira rústica, mas vamos tratar de uma maneira amorosa, equilibrada. Ajuda nós termos o básico da nossa fé. A noiva nesse dia, qual é o básico desta noiva, Senhor? É crer que a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, comer o livrinho, ter novo nome, isso é o básico da nossa fé. Os outros acham que é demais, mas isso agora é o básico da nossa fé. Ajuda, Senhor, essa vida cristã é formada desta maneira. Eu estou agradecido ao Senhor por ter hoje essa fé que nós temos, que não tínhamos esta fé que os trovões foram revelados, não tínhamos esta fé que o novo nome é Brana. E esta fé, o seu profeta diz, está nos trovões, e os trovões revelados nos 7 selos. Hoje nós podemos obter isto, Pai. Somos agradecidos por ter esta fé dos trovões, isto é, crer que os trovões foram revelados, crer que o novo nome foi revelado, Hebran, HM faz parte do nome de Deus, e o Senhor veio nesse tempo final e se encarnou num homem, e ele diz, 3 anjos vieram do céu, é 2 anjos e Deus, e nós sabemos que Deus teve o HM aqui embaixo, e o HM com 7 letras, não apenas com 6 letras, como um dos anjos teve também com 6 letras o HM, mas o nome de Deus tem 7 letras, o HM, BRANH-AM. Obrigado, Senhor, por esta luz. Ajuda estas famílias, ajuda esse marido a ser melhor marido, entender que ele precisa ser melhor marido, amar mais sua mulher, amar mais seus filhos, cuidar, mas de uma forma amorosa, não grosseira. Ajuda ela a entender que ela precisa ouvi-lo, reverenciá-lo e tomar, através do amor, cuidar, ser uma adjutora para ele. Ajuda essa igreja a entender a palavra da hora, e cada filho desta mensagem que possa entender a mensagem do dia e saber que não estamos surrando a igreja, mas estamos apenas ensinando para que ela possa caminhar nesses dias com esta revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E brilhante, a estrela d'alva já vai despontar. Espero Jesus que ouve triunfante, quando lá na glória meu nome chamar. Eu já faço parte da família Brana, Jesus Cristo é Brana e eu sou também. A família Brana é a luz do mundo, e não se envergonha do nome que tem. Ele tem poder, Jesus o leal, foi o nome dado para ser batizado e para salvação. Mas no nome Brana há 7 trovões, é um nome dado para ser raptado, é para revelar
Jesus foi um sinal também, e toda a família no céu e na terra se chamou Jesus no amanhecer. Mas há uma promessa, deu um novo nome, e ele foi dado no entardecer. Ele foi escrito numa pedra branca, e só o